Primeiro, a Bíblia fala assim que aquele que comete adultério se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. A Bíblia fala que aquele que comete adultério peca contra o próprio corpo, o qual é templo do Espírito Santo. E neste o Espírito não habita. A Bíblia fala que aqueles que são adúlteros não herdarão o reino dos céus. Agora, entendendo a infinita misericórdia de Deus, que na verdade Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem, e embora seja esse o desejo de Deus, não é isso que vai acontecer, porque Jesus está à porta, Ele bate, né? E se alguém abrir a porta e deixar que Ele entre e faça morada, tudo bem, mas muitos não aceitam. E é esse o caso que hoje nós vamos falar. Ou seja, aquele que comete adultério, além de todas essas características que o pecado em si já traz, de tornar inimigo de Deus, do Espírito Santo não habitar sobre ele, dele não ser herdeiro do reino celestial. Em Provérbios, no capítulo 5, a partir do verso 3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas no fim ela é amarga como o absinto, aguda como a espada de dois gumes. Os seus passos levam ao inferno. Ela não pondera as veredas da vida. Os seus caminhos são incertos, mas ela nem o sabe. Verso 8. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não dê a outros a tua força, nem os teus anos aos cruéis. Verso 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos enriqueçam a casa alheia. E no fim da tua vida gemerás, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Ele percebe que o adultério começa sobre uma ilusão, que a pessoa fica cega quando ela está no adultério, que os passos daquele que comete adultério o conduzem ao inferno, ou seja, as coisas começam a dar errado. Ele fala que a força do seu trabalho, o seu vigor, a sua energia agora é desperdiçada. Os frutos do teu trabalho vão enriquecer casas alheias. E no fim da vida ainda gemerás. Existe quase que um efeito natural que daqueles que cometem o adultério, o que acontece na sua vida é um declínio muito grande. É um declínio muito grande. E este declínio leva a pessoa às suas maiores misérias, das quais ninguém queira experimentar. E, presta atenção, a consequência do adultério leva a pessoa a algo terrível, terrível. E aí, quando nós olhamos, e aqui está falando só do adultério, mas perceba que normalmente o pecado do adultério ele vem acompanhado de uma série de outros pecados. O pecado do adultério leva à mentira, e muitas das vezes a pessoa, para se defender do seu adultério, das acusações, ele acusa a esposa, ele acusa o marido, acusa o pastor, acusa a sociedade. A pessoa desonra pai e mãe quando adultera. A pessoa abandona filhos, abandona amigos, abandona familiares, tudo em nome do adultério. Ou seja, o adultério nunca é um pecado isolado, ele sempre acompanha vários outros pecados. E agora, quando a pessoa afunda nesse pecado, é inevitável que as consequências venham. É inevitável que o preço lhe seja cobrado. É inevitável que o pecado do adultério leve ao inferno, leve à perca de bens, leve à perca da energia, à perca do vigor, leve a secar os ossos e a carne. Além de todos os outras consequências que nós já afirmamos aqui, que é um pecado que te afasta de Deus,
que te torna inimigo de Deus e que faz com que você perca a herança da vida eterna. Então perceba, a consequência, o castigo do adultério vem. Aquele que não confessa, aquele que não se arrepende e aquele que não abandona não alcança misericórdia. Não alcança. Então é inevitável que isso vai sim acontecer. O fato da pessoa postar fotos nas redes sociais, falar para todo mundo, nossa, nunca estive tão feliz, que coisa boa. Isso é um mecanismo de defesa psicológico para que a pessoa, pela repetição daquele desejo que ela gostaria de ter saciado, ela consiga suprimir a frustração de não ser bem assim como ela imaginava. Sabe o que acontece na cabeça de quem comete um adultério e se casa com outra pessoa? Presta atenção. Você é uma pessoa inteligente, você vai entender o que eu estou falando. A pessoa cometeu um adultério, certo? E aí ela diz assim, olha, porque o casamento estava horrível, porque o casamento é não sei o quê, porque a minha mulher era não sei o quê, porque chegando na rotina e não sei o quê. Aí abandona o casamento, falando mal do casamento, porque é terrível o casamento. Aí sabe o que essa pessoa faz? Se casa de novo. Aí ela se casa de novo, sob a ilusão, aqui dos lábios, né, de favo de mel, aí sob a ilusão de que vai ser diferente. Mas sabe o que acontece? Casamento não é diferente. Todos os casamentos são estruturados sobre a mesma base de relacionamento. Então você precisa ter Deus dentro do seu casamento para dar certo, você precisa ter humildade, você precisa ter compaixão, você precisa ser longânimo, você precisa ser paciente. Mas se essa pessoa não foi nada disso no primeiro, não é no segundo que ela vai ser. Só que agora tem um porém. Ela pagou um preço muito caro por esse novo casamento. Muito caro. Porque ela desonrou pai e mãe. Ela abriu mão da presença de Deus na vida dela. Ela abandonou filhos. Ela abandonou a própria moral. O mínimo que ela espera com todo esse preço que ela pagou é ser feliz. E agora, sem ninguém perguntar, na cabeça dela, ela já prospecta isso para todo mundo. Sem nem perguntar. Eu estou feliz. Ah, como eu estou feliz. Ah, que felicidade boa. Não, porque não está feliz. Sabe? Então você que lida com o seu marido ou com a sua esposa que foi embora, que está no adultério, sabe, gozando da vida ou dando a entender que está muito feliz e que Deus deixou passar batido esse adultério, não se engane. A palavra do Senhor não falha. Pode ter certeza. Deus é justo de trazer justiça a esse pecado. Pode dormir em paz em relação a isso, tá? Ore pedindo a misericórdia, para que Deus consiga, por meio do teu Santo Espírito, por meio das pessoas ao redor, sabe? Por meio desse desejo que você tem no seu coração, que de fato o teu marido ou a sua esposa se converta desse pecado e que restaure aquilo que foi destruído por meio do adultério.